Estar na casa do Senhor, poder cantar louvores ao seu nome, é um grande privilégio, sem sermos condenados por isso. Há igrejas que não podem se reunir, se reúnem às escondidas. Nós podemos nos reunir, podemos cantar, podemos compartilhar o Evangelho. Até compartilhar o Evangelho nós podemos. Podemos abordar qualquer pessoa na rua e falar do amor de Deus. Então é muito bom poder estarmos juntos e cantar louvores e poder compartilhar a mensagem do Evangelho. Sejam todos bem-vindos. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez. E eu quero compartilhar com vocês, antes do início do culto, alguns avisos que estão no seu boletim. Nós temos aqui o nome de um grupo de irmãos que foram batizados no domingo passado. E essa palavra aqui é uma palavra de boas-vindas. Irmãos que estavam frequentando a classe Nova Vida e estão hoje batizados, são membros da igreja de fato e de direito. Já participaram das ordenanças domingo e são pessoas que já participam da evangelização. Louvamos a Deus por eles. Você pode guardar essa lista e também orar por eles. Faleceu no dia 18, sábado passado. No sábado, dia 18, não foi o passado, ontem foi 25, a irmã Maria Santos de Azevedo, membro da congregação da quinta etapa, filha de nossa igreja. Oremos por toda a família para que o Senhor venha os consolar com seu Santo Espírito. Então, a irmã Maria Santos, ela congregava com os irmãos pastores Alberto e Pablo. Olho d'Água. A irmã Mary avisa que já está de volta a Olho d'Água e agradece à igreja pela receptividade, pelas orações e pelo apoio. Também agradece aos pastores. A irmã Mary viajou hoje pela manhã e volta ao seu trabalho lá no sítio Olho d'Água. Devemos continuar orando pela irmã. A irmã Alicele Araújo pede as orações da igreja em favor de sua saúde. Encontra-se em repouso absoluto sob orientação médica, devido à gestação gemelar. É que ela está grávida de 2 filhos. Devemos orar por ela. Alicele. E Liliane está grávida. Cadê ela? Irmã de Lilian. Muito bem, fica de pé, por favor. Está toda alegre. E Lilian, porque vai ser tia. Muito bem, 2 meses é grande também a nossa alegria. Deus continue usando vocês para a sua glória. E precisamos de sangue. A irmã Adriana Arruda se submeterá a uma cirurgia dia 8/2 e precisa de 2 doações de sangue no Hemop, destinado a Adriana Arruda do Nascimento Fagundes. E ela pede também a intercessão da igreja pela sua cirurgia. Devemos orar por ela e quem estiver habilitado nesse período a doar sangue pode nos procurar. Ela não traz aqui o nome do hospital, mas com o nome dela completo, eles lá encaminham para o hospital. Acampamento Pibicorde. Provavelmente Mary Ruth vai dar um aviso sobre o acampamento mais tarde. E devemos continuar orando por isso, porque é um importante ministério para agregar
para congregar os irmãos no período do carnaval. Aí estão, irmãos, os nomes de alguns irmãos que foram contemplados com o ingresso, poderão ingressar nas universidades federais. Alceana, nova convertida, louva a Deus pela aprovação de sua filha Tayane no curso de medicina. Também Rutenberg e Cibele agradecem a Deus por mais uma vitória. Aprovação de Rutenberg em engenharia da computação. E a família Moura rende graças ao nosso Deus pela aprovação de Thalita Moura em química industrial. A Pibicórdia alegra-se juntamente com os irmãos, glórias ao nosso Deus. Logo mais nós apresentaremos os irmãos, porque alguns ainda não chegaram, e eu creio que tem mais gente que passou, que vai ingressar nas federais nesses próximos dias. Deus continue nos abençoando. Vamos dar início ao culto para a glória de Deus. Esperamos que todos cumpramos aquelas normas de conduta no culto. Desligar o celular e não sair para tomar água, só se estiver engasgado mesmo. Aí você dá uma tapinha nas costas, faz qualquer coisa, mas consiga ficar no culto 1h30 sem sair, sem se deter, sem mudar. Eu sei que não é fácil não mudar o pensamento ou permanecer pensando na mensagem, na palavra de Deus. É muito difícil, não é fácil. Mas se você fizer um esforço, você pode levar pelo menos 5% da mensagem e isso fazer a diferença. Vamos esperar a entrada do coral e dar início ao culto.
Nós vamos cantar também, entoar esse hino, junto com o coral da igreja. Bendizei o nome do Senhor. Vamos colocar em pé? E nós iniciaremos bem baixinho, bendizei o nome do Senhor. E depois vamos aumentando gradativamente. Bendizei o nome do Senhor, pois é digno de louvor e adoração. Levantemos nossas mãos em união. Sim, bendizei o nome, bendizei o nome, bendizei o nome do Senhor. Bendizei o nome do Senhor, pois é digno de louvor e adoração. Levantemos nossas mãos em união. Sim, bendizei o nome, bendizei o nome, bendizei o nome do Senhor. Bendizei o nome do Senhor, pois é digno de louvor e adoração. Levantemos nossas mãos em união. Sim, bendizei o nome, bendizei o nome, bendizei o nome do Senhor. Bendizei o nome, bendizei o nome, bendizei o nome do Senhor. Amém. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a razão pela qual estamos aqui, para bendizer e louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos louvar com os hinos que estão indicados na nossa ordem de culto. Amor sem igual, amor glorioso. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Vamos louvar esse amor sem igual. Oh, não tens
37, amor glorioso. Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
palavra de Deus está escrita na nossa ordem de culto, nós vamos fazê-la responsivamente nesse momento. Encontra-se em Gênesis, capítulo 50, versos de 22 a 26. Façamos essa leitura de forma responsiva. Assim diz a palavra do Senhor. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, e a Isaque e a Jacó. E morreu José da idade de 110 anos, o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Amém? Aplique o Senhor Jesus Cristo a porção da sua palavra em nossos corações. Amém. Nós convidamos aqui, que é uma honra receber mais uma vez o irmão Nailton. Ele vai elevar a Deus em oração nesse instante, agradecendo a Deus pela sua palavra, pela confirmação que o Senhor tem dado a essa igreja, de que não nos deixa jamais, e tem nos proporcionado a sua presença todos os dias. Amém. Eu queria, em primeiro lugar, dizer aos irmãos que eu ainda continuo amando os irmãos e que agradecer pelas orações. Na nossa viagem a gente teve um acidentezinho, mas graças a Deus estamos bem. Deus, nós te louvamos, te adoramos e bendizemos o teu nome. Ao entoarmos o hino, eu consegui olhar para dentro de mim e perguntar o que o Senhor viu em mim para que seu filho pudesse morrer por mim e por todos nós. Muito obrigado por este amor incondicional. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por tuas promessas. E muito obrigado, Deus, por tua fidelidade com cada um de nós, que inúmeras vezes somos infiéis. Mas, como diz a tua palavra, o Senhor permanece fiel. Continua conosco no decorrer do culto. Usa o pregador. Continua falando ao coração. E continua, Deus, nos abençoando no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, nós, através do pastor Ivan, fizemos alguns avisos inicialmente, antes do início do culto, mas queríamos também avisar os irmãos que o nosso amado irmão Roberto Aragão encontra-se de volta à sua residência e já pode receber visita após a cirurgia que ele submeteu. E ele está anunciando, e quando alguém anuncia é porque quer ser visitado. Então, temos o telefone, se não tem, podem procurar na secretaria, façam uma visita, façam uma ligação. Nesse momento é algo muito importante para provar o nosso amor ao nosso irmão, também nesse instante. Eu queria convidar alguns irmãos, ou os irmãos visitantes que estão nessa ocasião aqui nos visitando, para se colocar de pé. Dentre eles nós temos aqui, chegou às nossas mãos, a irmã Juliana Almeida, Miriam Oliveira. Eu queria que ficassem de pé essas pessoas. Isabelle Almeida também. Todas vieram com a nossa irmã Nádia Bicalha. Fiquem de pé, por favor. Por favor. Nós também temos a irmã Helena, eu acho que é Helena. Fiquem de pé também. Seja bem-vinda. Existe mais algum visitante aqui entre nós nessa manhã? Fica de pé, por favor.
Mais um visitante, seja bem-vindo, em nome de Jesus, mais um visitante. E a igreja vai dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Podemos fazer melhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sintam-se em casa. Essa não é outro lugar, senão a casa de Deus, aonde você pode, nessa manhã, tomar um novo rumo na sua vida, através da palavra do Senhor, que está sendo proferida, cantada, anunciada, através também do testemunho dos irmãos. Deus os abençoe. Meus queridos irmãos, nós estamos também tão felizes porque temos tantas coisas boas nesse início de ano, mas nós vamos começar com a palavra da irmã Júnia Melo. Onde está ela? Lá fora. Então, a irmã Meire Ruth se encontra na casa? Também não. Então nós vamos, nesse instante, proceder com o recolhimento de dízimos e ofertas. Convidamos os irmãos diáconos e vamos também louvar o Senhor, juntamente com o nosso irmão Tony. Bom dia, irmãos. Eu queria falar com a minha igreja hoje, porque quem me conhece sabe que eu não dou muita atenção a aniversários, muito menos o meu. Mas hoje eu faço 60 anos. Então, é uma coisa que Deus me deu, não é? Eu viver até esse dia de hoje. Então, eu fico muito grata a Deus por isso. E queria que a minha igreja, os meus irmãos, orassem também comigo, agradecendo a bênção desses 60 anos. Queria também apresentar minhas irmãs, que vocês já conhecem duas, mas uma delas que mora na base, é da Igreja do Cordeiro, vocês não conhecem, é Miriam, Isá e Dalva. Fiquem de pé. Júlia e Beli. É Juliana e Isabelle, minhas duas sobrinhas. E são filhas de Miriam. E eu tenho uma irmã também que Deus me deu, bem mais nova do que eu, porque eu sou 9 anos mais nova do que todas elas. Elas me esperaram, me amaram e eu nasci depois de 9 anos. Mas tem uma que veio depois, que foi Deus quem me deu, que é a Luísa. Luísa passou 36 anos na minha casa. E ela está ali sentada também, que eu trouxe ela. Levanta, Luísa, para todo mundo saber. Ela me ajudou, é nossa irmã, foi quem me trouxe para essa igreja e me ajudou a criar meus filhos e está ajudando a criar um netinho agora, Telzinho. Então eu queria agradecer a Deus pela bênção da minha vida. E a minha irmã Linda, que é a mais velha de todas, está doentinha e não veio. Então, como ela está muito doente esses últimos dias, ela às vezes não consegue chegar na igreja. Então eu queria orar por ela também e orar pela mãe de Luísa, que Luísa estava em casa sem querer vir para a igreja hoje, porque estava triste. Porque a mãe dela, ela ficou sabendo ontem que a mãe dela, Dona Maria, lá na cidade de Ibirajuba, está gravemente doente, muito doente, Dona Maria. Então eu queria também orar por ela nesse momento e dizer a vocês que a minha vida toda foi muito bom, porque meus pais me criaram dentro da igreja. Eu não me lembro da primeira vez que eu vim na igreja, mas me batizei aos 10 anos de idade, como todos nós, né? Aprendi tudo aquilo e sabia que era o caminho certo. Então quis me batizar. Mas com a vivência da vida, aos 33 anos, num sofrimento muito grande que houve na minha casa, eu nasci de novo através desse sofrimento. Antes disso, eu sabia que tinha nascido para glorificar a Deus, mas nem toda a vida, toda hora eu estava glorificando. Houve alguns momentos que, em vez de
está dando prazer ao Senhor, eu dei vergonha ao Senhor como filha. Mas depois do novo nascimento, que eu decidi realmente viver para o Senhor e fazer só a vontade dele na minha vida, então eu sou muito feliz e cada dia eu sou melhor do que ontem, porque o Senhor vai limpando, vai lapidando e a gente vai crescendo na presença dele, buscando os caminhos dele, buscando essas reuniões maravilhosas que nós temos com os irmãos. Então, isso é muito bom. Aí eu queria dizer isso na frente dos meus irmãos diáconos, dos meus pastores, dizer que na minha casa não tem bolo, não tem festa, mas a minha festa é todos os dias com o Senhor. E meu aniversário é todos os dias com o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento, Pai, em que nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas. É um momento tão bom, Senhor, em nossas vidas, que nós podemos participar desta maneira do crescimento do teu reino aqui na terra. Obrigada, Senhor, pelas provisões que tu tens nos dado, que nada tem nos faltado, Senhor. Vem nos abençoar, Senhor, mais e mais. Obrigada, Senhor, pelos meus 60 anos. Obrigada, Senhor, porque Maria dos Anjos também está fazendo aniversário hoje. Obrigado pela vida dela e pela amizade dela comigo, Senhor. Os outros que estão fazendo aniversário também, que eu não conheço, vem abençoar, Pai, em nome de Jesus. Queria agora, Senhor, te pedir por minha irmã linda, que está bem doente, que tu venhas fazer com que nós possamos compreendê-la mais, amá-la mais e poder conviver com ela, Senhor, e que ela possa sempre andar na tua luz como ela tem feito. Ó Senhor, nós te pedimos por Dona Maria lá na cidade de Ibirajuba, Senhor. Nós queremos primeiro te agradecer pelo milagre maior que tu já fizeste naquela família, a família de Luísa, porque chegou um missionário lá na cidade e todas as pessoas da família de Luísa estão se voltando para ti, uma a uma, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos por isso, porque já tem a semente plantada no coração de Dona Maria, no teu evangelho. E nós sabemos que ela já é tua. Nós queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que tu estejas com ela consolando, alegrando, incentivando, Senhor, a ela continuar a viver, mesmo com esse tratamento tão difícil que é esse da doença dela. Nós te pedimos, Senhor, que tu estejas fazendo o teu milagre, porque nós sabemos que tu tens poder. E se tu quiseres, Senhor, tu podes fazer um milagre na vida de Dona Maria e curá-la. Mas, Senhor, se não for o teu plano esse, Senhor, vem consolar a família e vem estar com ela, para que ela não sofra nas horas dos tratamentos, dos exames. Vem estar com ela no consolo, vem estar com ela, Senhor, durante esse período de enfermidade. Nós te pedimos, Pai. E te pedimos, Senhor, por Roberto Aragão, te agradecemos, Pai, porque ele também já está em casa e já está melhor daquela cirurgia que ele conseguiu fazer agora. Nós te agradecemos porque ele fez e está se recuperando. Dá, Senhor, a ele uma recuperação debaixo da tua mão, santa e protetora, que faz aquilo que é bom sobre a terra. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome do teu Filho Jesus, aquele que nos amou e morreu por nós naquela cruz do Calvário. Nós não sabemos, Senhor, o que foi que tu viste em nós, o que tu poderias ver em nós, para tantas afrontas suportar, como Jesus suportou ali, Senhor. Mas nós não conseguimos entender esse amor tão grande, o amor glorioso e esse preço tão grandioso que ele pagou por nos amar. Mas nós queremos te agradecer, mesmo sem entender, e pela fé te agradecer, porque esta foi a história que tu quiseste fazer conosco, a história de salvação. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, nós exaltamos, Senhor, o teu nome, que tu és digno de toda honra e de toda glória. Ó Deus, muito obrigada. A razão de estarmos aqui prestando este culto de adoração a ti. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida de Nádia, por mais um ano que o Senhor tem dado para ela. Nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos pela tua igreja, onde muitos dos teus servos têm procurado te servir da melhor maneira possível. Têm se gastado em prol do teu evangelho. Nós agora, Pai, te agradecemos também pelos teus servos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas. Já entenderam o que é dizimar. E um dia, Senhor, se converteu a dar o dízimo e a oferta e entregar também as nossas vidas em prol do teu reino. Queremos te pedir também, Pai, pelos pastores de nossa igreja. Pastor Nilson, sua família, sua esposa. Queremos também te pedir pelo pastor Edivan, sua esposa, seus filhos. Continua, Senhor, abençoando os teus servos. Que grandes mensagens ele tem trazido para nós. Nós te pedimos, meu Pai, que nesta manhã seja uma manhã de salvação. Seja uma manhã de conversão. Seja uma manhã, Senhor, que nós possamos ter um novo nascimento em Cristo Jesus. Continua, Senhor, abençoando a tua igreja. Continua, Senhor, conscientizando o teu povo que é necessário aprender a dizimar. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Bom dia, meus irmãos. Eu gostaria de dar uma palavrinha sobre o nosso berçário. Nós temos 3 coordenadoras no berçário, a irmã Diana Domingos, Janaí Messias e Juscelene Batista. E elas estão sentindo falta daquele grupo que ficou como voluntárias para ajudá-las no trabalho do berçário. Eu sei que este mês é o mês de janeiro, o mês de férias, e muitas pessoas não estão aqui. Então, nós queremos pedir, agora, nesta manhã, que se a irmã deseja ajudar neste mês de janeiro, pelo menos, ou inicialmente, por favor, ficassem de pé, para que a gente pudesse conhecer você, entrar em contato com você e encaminhá-las a nossas irmãs coordenadoras.
A primeira palavra é essa. Enquanto eu estou dando o final do recado das coordenadoras, as irmãs vão pensando. A outra palavra é que o nosso berçário, ele funciona para crianças de 0 a 3 anos. Então, as irmãs sejam compreensivas nesse sentido da idade. E para aquelas crianças que têm 4 anos, que fizeram agora, e houver ainda uma necessidade de adaptação, a irmã vai, conversa com as coordenadoras e aquilo que elas acharem conveniente, entrando em acordo com as irmãs, se fará. O terceiro recado é que o nosso berçário, ele funciona enquanto o culto permanece. Então, se o nosso culto terminar de 11 horas, 11h30, este é o período do berçário, não 12 horas. Tem crianças que estão ficando até 12 horas, 12h05, e as coordenadoras e as professoras e as voluntárias do berçário, elas precisam também ir para casa e fechar o berçário. Então, primeiro, nosso apelo para as irmãs que gostariam e que poderiam trabalhar conosco, a princípio, neste mês de janeiro, e os outros avisos sobre a idade e sobre o horário. Então, eu já falei com Kátia, para nos ajudar. Kátia, você vai poder ajudar no berçário? Sim? Pode. Então, Kátia, fica em pé, por favor. Samila, você vai poder ajudar nessa área ou já está ocupada? Já, tá certo. Então, Kátia, mais alguém gostaria de trabalhar no berçário? Ótimo. Mais outra irmã. Fique em pé aí, por favor. E agora eu vou pedir a nossa secretária do berçário, que é Milena. Milena, por favor. Milena. Vem cá. Milena é minha secretária particular. Como as irmãs estão bem distantes aqui, olha, Milena, uma irmãzinha aqui, lá na galeria e outra lá atrás. Então, você vai marcar essas irmãs. Eu vou pedir ao pastor Edivan permissão para a Milena ir até elas, para não quebrar tanta reverência, mas porque a gente precisa anotar o seu nome agora. Tá certo, Milena? Aqui e lá em cima. Pega o nome e o telefone das irmãs. Tá certo. Muito obrigada, meus irmãos. Obrigada, Marlônio, também. Meus queridos irmãos, eu acho que, eu não sei se a irmã Meire chegou na casa. Não chegou. Nós vamos apenas reforçar. Haverá acampamento da igreja em 2014. É necessário que haja acampamento. Mesmo com a dificuldade que nós teremos, mas montamos uma equipe de trabalho e as pessoas que queiram já podem fazer inscrições. As inscrições serão apenas com a irmã Meire Ruth. Ela está incumbida dessa parte de inscrição. E no boletim lá diz, para a gente viabilizar o acampamento, por pessoa R$120, mas que pessoas da mesma família, que tenham famílias superiores a 3 pessoas, haverá uma negociação de valores para que possibilite que a família vá inteira. Vai ser aqui no Clube da Caixa Econômica, no Janga. Já foi validado o compromisso através de um sinal. Então nós precisamos honrar com esse sinal. E não tenho dúvida que a juventude vai estar, que os irmãos também podem estar. E nós vamos dar mais detalhes sobre a programação, sobre o acampamento no decorrer desses domingos. A começar no domingo à noite deve ter mais novidades sobre isso. Também agradecemos a presença. Queria só convidar a ficar em pé Eliane Ribeiro, que chegou e está entre nós. Por favor, fica de pé, Eliane. E também José Alberto, Lucena, esse casal, sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer tê-los aqui entre nós também, tá bom? Podeis assentar. Meus queridos irmãos, nós também, chegou até nós, o irmão Fábio Décio. Quem é Fábio Décio? O filho da nossa irmã. Ele está agradecido a Deus por um livramento. A irmã está agradecida a Deus por um livramento. A Deus deu o livramento a seu filho de um assalto. Nós estamos sujeitos a tudo isso, mas o Senhor tem nos protegido. Deus seja louvado também, porque o Senhor tem trabalhado no meio de nós. Nós vamos ouvir o coral nesse instante e logo após
nós ouviremos a mensagem do Senhor Jesus Cristo através do seu servo, pastor Edvan.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. É uma honra poder estar com os irmãos, e honra maior ainda é poder falar do amor de Deus, a palavra de Deus, com pessoas que amam a palavra de Deus. Meus irmãos, está entre nós Dani e Tony, estão entre nós esse casal que vai apresentar sua filhinha. Eu gostaria que eles viessem aqui à frente, também com a irmã de Dani e o filhinho. Muito bem. Nós vamos orar por eles e recitar com eles o Salmo 23. Vamos ficar em pé? É uma satisfação muito grande, e é o pai que segura a criança. Tudo bonzinho? É uma satisfação muito grande receber esse casal que agora está trabalhando na Igreja Batista da Avenida Liberdade, lá, como é o nome daquele bairro ali? É Totó? Tegipió, em Tegipió. Mas estão de férias e eles têm também aqui laços afetivos que são eternos. Eu gostaria que a família também viesse, Josemar, Zé Antônio, todo mundo que estiver por aí, irmã, não está, Natasha, vem para cá também, tá? E vocês estão na convenção. Muito bem. Sim. Vamos recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Agora eu gostaria de incluir nessa oração os irmãos que passaram, que vão ingressar nas federais. Estão aqui, pode vir aqui à frente, os que estiverem presentes, obviamente, que passaram nas federais. Os pequenininhos têm mais cabelo do que eles. Vem cá. Natan, vem cá também. Então, e meninas que não cortam o cabelo, mas raspam a sobrancelha. E nós vamos agradecer a Deus pela vida deles, vitoriosos. E os que ainda não conseguiram ingressar esse ano, também vão continuar tendo chance de estudar mais, de se aplicar mais, de orar mais. Então nós vamos orar por eles e pelos bebês. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida. Te agradecemos, Senhor Deus, por Lavínia. Ser com ela, Senhor Deus, com seus pais. Abençoa, Senhor Deus, dando-lhe a graça da tua presença constante, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque ela nasce e vem para a tua casa, Senhor.
é trazida para a tua casa. Aqui, Senhor Deus, nós estamos para o louvor da tua glória, para agradecer pela vida dela, Senhor Deus. Deus, ajuda-nos, Pai, ajuda seus pais a criá-la nos teus caminhos, a ensiná-la os rudimentos da fé e a prepará-la, Senhor Deus, para uma experiência contigo. Ó Deus, santifica-nos, Senhor. Te peço também, Senhor, por Lucas, pela sua mãe. Deus, agrada-te dele, Senhor, também. E abençoa-o, Senhor, como tu tens abençoado a sua mãe, dando-lhe, Senhor, todos os dias oportunidades de ouvir a tua voz, de ver a tua face. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus. Abençoa Lucas, abençoa, Senhor Deus, essa família que dá glórias ao teu nome, vindo para se apresentar diante do Senhor e diante da congregação dos santos. Ó Deus, protege-nos, fala ao nosso coração. E pedimos ainda, Senhor, por esses jovens que foram vitoriosos para ingressar na universidade. Abençoa-os, Senhor Deus, desperta-os, usa-os poderosamente, Senhor Deus, como testemunhas tuas, lá nas universidades, Senhor Deus, onde os homens não creem em Deus. Ajuda-os, Senhor Deus, abençoa-os, faze-os tochas vivas, que eles possam, Senhor Deus, apresentar a luz, que eles possam ser sal lá nas universidades. Deus, tem compaixão deles, renova a sua fé cada dia. Usa-nos, Senhor Deus, para o teu louvor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar e Deus continue usando vocês. Muito bom. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 50. Nós lemos no início do culto, Gênesis capítulo 50, versos de 22 a 26. Toda vez que eu ler esse texto agora, eu vou me lembrar do irmão José Sebastião de Melo, porque no seu sepultamento foi lido esse texto. Gênesis 22, ou Gênesis 50, de 22 a 26. Eu gostaria de estimular os irmãos que não são matriculados ainda na escola bíblica dominical. Esse ano é um ano de recomeço, de reconstrução. Considere assim. Você deve memorizar a Bíblia. O pastor tem nos estimulado a ler a Bíblia, a memorizar a Bíblia. Então, vamos memorizar a palavra de Deus. Trazer a palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa mente. Isso será um processo de reconstrução. Os irmãos concordam comigo que nós precisamos de uma higienização da nossa mente. A nossa cultura, ela está muito corrompida. Os meios de comunicação, a ciência, a tecnologia, tudo está muito corrompido. Tudo é para favorecer o homem. Tudo tem sido feito para o conforto, para o favorecimento do homem. E isso traz muita sujeira ideológica para a nossa mente. Nós precisamos, portanto, de uma higienização, um processo de higienização. Isso não acontecerá sem a palavra de Deus. Numa diz que água não... é Maria que diz que bactéria não morre afogada. Não adianta você lavar a panela sem detergente, muito detergente. Bactéria não morre afogada.
E a gente tem repetido isso. Às vezes eu estou lavando um prato e o sabão está pouco, nenhuma bactéria não morre afogada. Ela já usa muito detergente. Mas, irmãos, olha, as bactérias desse tempo, os vírus desse tempo, eles não vão sair da nossa mente sem a palavra de Deus. Precisamos de um processo de higienização imediato. Memorizar a palavra de Deus, essa é a solução. Nós conhecemos o problema é que o mundo está corrompido. Ontem eu vi uma entrevista do Luiz Motti, que é o diretor, o presidente do movimento de LGBT. Ele é da Bahia, não sei se é do Brasil inteiro, mas parece que é só da Bahia. Mas ele estava revoltado com as autoridades que ainda não liberaram a cartilha para as criancinhas aprenderem a serem gays e lésbicas e transexuais. Ele estava revoltado com isso porque ele disse que isso, as autoridades estão com as mãos sujas de sangue, porque quando um homossexual se suicida ou quando ele é assassinado é porque ele não aprendeu na infância a ser homossexual. Irmãos, nós precisamos de uma higienização. Isso é um processo. Precisamos de uma reconstrução na sociedade, na família. Isso é um processo. Isso não acontece assim. Bactéria não morre afogada. Precisamos da palavra de Deus, memorizar. E precisamos, irmãos, personalizar a palavra de Deus, personalizar a palavra de Deus. A palavra de Deus é para mim, não é para o meu vizinho, é para mim. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que as igrejas evangélicas têm se tornado cada vez mais deístas. Deus é um servo e eu ouço a mensagem, mas ela não me transforma, ela não muda a minha atitude, ela não muda o meu caráter. Eu permaneço o mesmo troncho, o mesmo imbecil que chega em casa chutando tudo, chamando palavrão com a esposa. E eu estou falando de crente. Eu não estou falando de gente de fora, não. Eu estou falando de nossos crentes. Se fosse de fora, eu não tinha coragem de chamar de imbecil, mas os de dentro eu tenho. Revoltante, irmão. Está revoltante. Isso é deísmo. A palavra de Deus, ela é pregada todos os domingos, ela é ensinada na escola bíblica dominical e nós não mudamos. Não somos transformados. Para que serve Deus? Para que serve Deus? Ou só Deus serve, só serve para me dar coisas? Memorizar, personalizar. A palavra de Deus é para mim. É para mim. Deus está falando comigo. Eu é que tenho que mudar. Não é minha esposa que tem que mudar. Não é meu esposo que tem que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Se eu mudar, tudo vai mudar à minha volta. Pode demorar um pouquinho, mas vai mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso personalizar a palavra de Deus. É para mim. Deus está falando comigo. Mesmo quando eu não gostar, Deus está falando comigo. E eu preciso fazer todos os dias uma avaliação. Uma avaliação. Em que eu estou errando? Eu não tenho que ser uma locomotiva desenfreada que sai dos trilhos, como essa que impediu o trânsito de São Paulo, um dia desses aí, dessa semana. Eu não posso ser uma locomotiva louca que sai dos trilhos, desinvestado. Eu preciso de freios, de limites. Por isso eu preciso de avaliação. Eu preciso de reconstrução, de higienização. Então pense nisso, pegue a palavra de Deus, da agora em diante, estude a palavra de Deus. Você vai se matricular numa federal, você vai se matricular numa estadual, ou numa particular, ou você vai se matricular no segundo ano, no primeiro ano, ou você está pensando em fazer um curso de inglês. Antes de tudo isso, não esqueça de se matricular na Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Procure uma classe que seja da sua faixa etária.
se matricule urgentemente, e leia a Bíblia, memorize a Bíblia, personalize e avalie tudo. Avalie, faça avaliações diárias. Nós estamos estudando Moisés, na EBD. São lições do povo hebreu no Egito. Eu quero falar um pouco sobre José, porque foi por causa da ida de José ao Egito que Moisés terminou no Egito e toda a sua família e toda aquela população de Israel foi parar no Egito. Foi por causa dos sonhos de José. José, ele viveu cerca de 100 anos no Egito. 90 anos. Mas ele não apostatou da fé. Você já pensou? Entrar na universidade, passar 100 anos lá e não apostatar da fé? Voltar crente, mais crente ainda. Ganhar uma pessoa para Jesus, então, é grandioso na universidade. Mas José e Daniel são grandes modelos de homens que entraram nas maiores universidades do mundo, Babilônia e Egito, e não se contaminaram, não se corromperam. Saíram de lá melhores, influenciaram, mudaram reinos. Deus foi glorificado através da vida deles, José e Daniel. Isaías não foi assim. Isaías foi influenciado. Ele disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Ai de mim. Então ele foi contaminado. Isaías foi contaminado. Ele falava a língua do povo. Falava a língua do povo. Ele se corrompeu com as anedotas, se corrompeu com os palavrões, não sei o que foi, não sei, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Imediatamente ele reconheceu que era um homem contaminado pela sua geração. Mas Deus mudou ele, Deus mudou Isaías. Deus tirou uma brasa com uma tenaz lá do altar e colocou na língua dele, e ele foi restaurado. Toda a sua vida foi restaurada. E ele passou a ser um pregador do Evangelho. E é o maior pregador do Evangelho no Antigo Testamento, Isaías. Mas, irmãos, José viveu cerca de 100 anos no Egito e não apostatou da fé. Viver nesse tempo e conservar a fé. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Conservar a fé num tempo como esse não é fácil. Conservar a fé, irmãos, num tempo em que todos são autossuficientes, ou a maioria é autossuficiente, e a tecnologia tem crescido assustadoramente. Tudo tem se renovado e aumentado, dobrado. A ciência tem duplicado, como disse o apóstolo Paulo. E perseverar na fé nesse tempo. José, além de perseverar na fé, ele cumpriu e conquistou todos os sonhos que teve. Todos os sonhos que ele teve, ele conquistou no Egito. Deus falou através dele, falou com ele, falou ao seu pai e falou aos seus irmãos. Toda a sua família foi abençoada com o seu testemunho, mas não só a família. Primeira missão, a primeira
primeiro campo missionário é a família. José abençoa a família. Eles não gostaram da mensagem. Os irmãos de José não gostaram da mensagem. Eles jogaram ele num poço. Eles queriam matá-lo. E eles tiraram José da sua vida porque José tinha uma mensagem, José tinha um sonho. Mas aquela palavra ficou no coração deles, ficou na mente deles. E foi colada na mente deles por causa do que eles fizeram. Eles entregaram José, venderam José para o Egito. Eles não sabiam o que estavam fazendo, mas Deus estava matriculando José na maior universidade que existia naquela época. José estava sendo vendido como escravo. Os irmãos de José estavam vendendo ele como escravo, estavam se livrando de um problema, mas Deus estava fazendo uma nação. Deus estava preparando uma nação. Deus estava levando seu povo para o Egito, para transformá-lo numa nação. Era apenas uma família, e foi para lá apenas um homem, e esse homem escravo, mas Deus estava fazendo uma grande obra. Deus estava trabalhando. Ninguém sabia. José não sabia, os irmãos não sabiam, eles pensavam que estavam fazendo mal, eles eram ruins, mas Deus estava fazendo uma nação. Deus estava preparando uma nação, e uma nação forjada na adversidade, forjada na dor, no deserto, no sofrimento. Deus estava forjando uma nação ali, no Egito. O Egito já era uma potência, o Egito já tinha uma estrutura como nação, tinha milhões e milhões de habitantes, e já tinha governo, e a família de Jacó era apenas um grupo de 70 pessoas quando chegou ali. Depois da saga de José, depois que José passou cerca de 90 anos ali no Egito, preparando o terreno para a grande nação que seria fecundada, multiplicada dentro de outra nação, dentro do Egito. Mas entrar na universidade e influenciar, essa é a missão dos nossos irmãos que foram contemplados por Deus nesse vestibular, no Enem. Eu também fiz o Enem. Minha nota não deu para raspar a cabeça, não. Eu vou ver se dá para entrar em algum lugar. Vou ver. Mas, irmãos, a palavra que José diz no final da sua vida, a sua família, seus irmãos, alguns ainda vivos, seus filhos, seus sobrinhos, a palavra que ele diz, nós lemos no 22 a 26. Eu vou ler novamente. Quero ler com os irmãos. Coloque aqui na tela, por favor, Gênesis 50, 22 a 26. É Arthur que está ali? Muito bem. 22 a 26. Gênesis 50, 22 a 26. Como nós lemos no início do culto. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos. Com vocês agora. José disse aos seus irmãos: vou morrer, mas Deus vos visitará, seguramente. Vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó.
José morreu com a idade de 110 anos, foi embalsamado e depositado num sarcófago no Egito. Aí os irmãos disseram, nós dissemos, amém. Parecia que a gente não gostava de José, não é? Foi enterrado, amém. Foi embora esse cara. Mas não é isso. É que a palavra de Deus se aplique ao nosso coração, que a gente aprenda com ela. É assim que a gente diz amém no final do texto? É assim. Mas, irmãos, eu tenho pouco tempo, mas eu quero em pouco tempo esboçar essa palavra de José, que ela sirva para nós nesse tempo. Primeiro ele diz assim, eu morro, vou morrer. Na minha versão diz, eu morro. Morro é um verbo que a gente não gostaria de conjugar. Né? Eu morro. Dizer tu morres, ele morre, nós morremos, já botou a gente de novo, né? Vós morreis é muito bom. Eles morrem, tudo bem. Mas eu morro, não é fácil. Não é fácil. Mas, irmãos, chega a hora. E José chegou a hora dele. E mais novo do que o pai dele. O pai dele morreu com 130, ele morreu com 110. Eu morro. José é uma das figuras de Jesus. José é uma das figuras de Jesus. No seu serviço. Foi um homem do trabalho, desde cedo. No seu pastoreio, ele era pastor de ovelhas. E Jesus é o pastor de todas as ovelhas, das suas ovelhas. Ele foi uma pessoa separada. Jesus também é santo, separado para uma missão. José, ele foi uma pessoa superior. Ele era superior. Seu pai deu logo a ele uma túnica talar de várias cores para prestigiá-lo, para honrá-lo diante dos seus irmãos, diante da sua casa. Ele era o filho da sua Raquel, que ele amava tanto. E foi tão difícil viver. Conseguir casar com Raquel foi difícil para Jacó, teve que trabalhar 7 anos, depois 14 anos para tê-la. E depois ela morreu com o nascimento do último filho. Mas, meus irmãos, José, ele era superior. Não era somente superior porque o seu pai disse, você é maior, você é melhor, não. Porque Deus o escolheu. Deus o escolheu. E ele andou com Deus. E também pelos seus sofrimentos. José é semelhante a Cristo também pelos seus sofrimentos. É uma figura de Cristo também pelos seus sofrimentos. Mas ele diz, eu morro. E Jesus disse assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer dá muito fruto. E toda aquela nação que se forma ali no Egito é fruto de José. Tudo aquilo que José empreendeu, suas técnicas agrícolas, administrativas, sua vida com Deus, deu resultado, deu fruto. Milhares e milhares de judeus nasceram no Egito, foram conservados, e o povo de Deus tornou-se uma grande nação. E muito maior do que o Egito hoje. Mas José disse, eu morro, conjugar o verbo morrer na primeira pessoa do indicativo. Eu morro. Não é fácil, mas ele estava ali dizendo, eu cumpri, eu concluí, eu fiz.
O Deus fez através de mim, eu me realizei. E se eu morro aí, não é um eu morro angustiado. Jacó não percebeu o que José percebeu. Jacó disse, eu tenho 120 anos e são poucos e maus. Jacó não percebeu isso. Não percebeu tudo que tinha ao seu redor, tudo que Deus tinha feito por ele, as aparições de Deus, a conversa de Deus com ele, a promessa de Deus. Parece que Jacó, quando chega no Egito, que o faraó pergunta a ele, qual a sua idade? Ele diz, eu tenho 120 anos, poucos e maus. Mas José não. José disse, eu morro. E esse eu morro não é, eu estou destruído. Eu deixo um legado. Eu deixo um legado. Mas a segunda palavra que nós vemos sair da boca de José no final da sua vida, na sua despedida, é Deus não morre. Deus não morre. Você sabe que para muita gente Deus morreu. Nós falamos aqui há pouco do deísmo. Deus morreu para muita gente. Deus não existe. Para os crentes, nós fizemos igrejas e mandamos Deus embora. Tiramos Deus da história. José está dizendo, eu morro, mas Deus não morre. Deus não morre. Não esqueçam de Deus. É fácil esquecer de Deus no Egito. É fácil esquecer de Deus, irmãos. Porque nós vivemos num secularismo. Nós vivemos numa circunstância em que nós podemos manufaturar tudo que queremos, tudo que precisamos. Nós fazemos, os nossos braços são fortes. Há uma relativa saúde, e se não tiver saúde, a gente compra. E por isso nós vivemos sem Deus, ou achamos que podemos viver sem Deus. Por isso é fácil esquecer de Deus. Jesus disse, fazer isso todas as vezes que beberdes, que comerdes, em memória de mim, porque a gente esquece. Nós esquecemos de Deus. Deus não morre. Vocês se lembram, eu disse aqui há uma semana atrás, que uma família visitou, ou fez uma viagem ao redor do mundo, pelo mar, num barco, a família Schumann. E eles, quando chegaram, tiveram uma conclusão interessante. Perguntaram à mulher, como é que foi, o que você viu? Ela disse, olha, o mar continua o mesmo. O mar continua o mesmo. Foi uma grande conclusão. O mar continua o mesmo. O mar é o mesmo de milhares de anos. O mar continua o mesmo. Deus é o mesmo. Jesus disse, de Jesus, a carta dos Hebreus, ou aos Hebreus, diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não morreu. Deus não morreu. Não adianta você querer fazer o que você quer, o que você pensa, o que você imaginar, pensando que Deus morreu. Deus não morreu. Na Europa se colocou estampado nos ônibus, Deus não existe, pode fazer o que você quiser. Mas não é verdade. Não é verdade. E eles têm que se voltar para Deus. Deus não morre. Eu morro. Eu morro. Mas Deus não morre. Deus nos visitará. Deus nos visitará. Irmãos, nós temos Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus nos visitará. Todos os dias, no final, José estava falando ali de 400 anos depois. Como ele sabia disso? Era Deus que estava dizendo, era Deus que estava falando. Deus nos visitará. Ele
ele estava falando de um tempo 4 séculos adiante. Ele estava falando também profeticamente de um tempo 2000 anos depois, que era quando Jesus Cristo veio e nasceu de uma virgem. Deus nos visitará. Mas ele estava falando também do dia a dia. Deus não vai deixar vocês sozinhos. Se vocês se apegarem a Ele, se vocês confessarem todos os dias, se vocês estiverem com Ele todos os dias, se vocês o louvarem todos os dias, Ele estará com vocês. Deus os visitará todos os dias. Eles não tinham ainda a compreensão, irmãos, de um Deus que habita em nós. Então essa palavra, Deus vos visitará, era até onde ia a compreensão deles. Mas Deus estava com eles o tempo todo. Deus estava em José. Foi por isso que José realizou tudo o que realizou, porque Deus estava com ele. Então Deus vos visitará. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu morro, mas Deus não morre. Deus vos visitará. E também Deus nos fará subir. Deus nos fará subir. Você não precisa viver aqui por baixo. Você não precisa viver na mediocridade. Você não precisa viver na mesmice da incredulidade, do medo, da má distribuição das informações que você recebe. Você não precisa viver embaixo. A palavra de Deus está dizendo que Deus nos fará subir. Deus nos fará subir. Você pode crescer e crescer e crescer e crescer muito. Para isso você precisa memorizar a palavra de Deus, personalizar a palavra de Deus e fazer avaliações diárias, constantes. Como o pastor tem dito, faça o seu altar. Conserte o seu altar. Deus vos fará subir. Eles estavam no Egito, eles estavam em aula, eles estavam sendo forjados numa universidade, na maior universidade do mundo, o Egito. E não era para ficar ali o tempo todo. Havia um propósito. Deus tinha um propósito para eles. Aquilo não era o fim, era um meio. Deus nos fará subir. Essa é uma promessa. Você começa o ano e vai se preparando, porque Deus vai fazer você subir. Deus quer fazer você crescer, se você quiser. Se você tomar essa palavra para si, Deus vai fazer você subir. Deus não morreu. Eu morro, mas Deus não morreu. Por último, ele diz assim: não esqueçam de mim. Não esqueçam de mim. Infelizmente, o Egito se esqueceu de José. Mas o povo de Deus não se esqueceu de José. Nós não nos esquecemos de José. Não, porque o seu legado foi grande. Ele diz: olha, jurem, que quando Deus visitar vocês, quando vocês subirem, vocês vão levar meus ossos e vão enterrar lá em Canaã, lá na terra que o Senhor Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó. Não se esqueçam de mim. Eu gosto muito disso, irmãos, porque às vezes a gente fica naquela de, não pense nisso, não pense. Mas os homens de Deus, José e Neemias, eles fizeram recomendações a seu respeito. E Neemias fez recomendações a respeito dele mesmo para Deus. Senhor, não se esqueça de mim. Não se esqueça do que eu fiz. Deus não vai se esquecer. Faça o seu papel, cumpra o seu papel, faça o seu trabalho. Deus não vai esquecer de você. Jamais. Ele vem e com ele vem a recompensa. Ele vai recompensá-lo. Se você fizer bem o seu trabalho, ele vai recompensá-lo. Por isso, não se esqueça de Deus, ele não se esquecerá de você. Deus não morre.
E assim, meus irmãos, nós entendemos que precisamos estudar a palavra de Deus. José, ele prepara o ambiente. Ele chega, passa 93 anos no Egito preparando o ambiente, preparando a terra de Gósen, que é a melhor terra, e é ali onde Israel vai se ambientar e morar por 400 anos. É ali onde Deus vai realizar seus prodígios, é ali onde eles vão passar por adversidades, mas Deus vai protegê-los, e é de lá que eles vão sair para subir para a terra de Canaã, que mana leite e mel. Que nós, não apenas os estudantes que vão se formar em questões seculares, mas que todos nós, irmãos, esse ano, lembremos da palavra de Deus que está empoeirada em nossa casa. A Bíblia que está empoeirada. Limpe a sua Bíblia. Você sabe, tem página da sua Bíblia que não foi aberta ainda. Há um movimento entre os jovens, e agora tomou conta da igreja toda. O Hudson fica me pedindo: pai, me arranja uma folhinha daquela da leitura bíblica. Eu preciso acompanhar, eu estou lendo, mas não sei se estou atrasado. Eu sei que estou atrasado. Ele está atrasado. Mas onde é que nós estamos? Entre nessa luta. Encare de frente esse movimento de leitura da Bíblia. Todos os dias, 3 capítulos pelo menos. Leia a Bíblia. Deus vai salvar você através da sua palavra. E Deus vai fazer você subir, é pela sua palavra. Você vai perceber que Deus não morreu, é lendo a Bíblia. Que Deus se agrade de nós e nos abençoe. Quarta-feira eu falei sobre as orações de Pascoal Piragini. E Fabiane colocou no boletim a primeira, que é sonda-me. Pastor Pascoal Piragini disse que as orações que Deus gostaria de ouvir são 5. E eu vou só repetir aqui para finalizar mesmo. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. 5 orações que Deus gostaria de ouvir. Seja um José na Universidade da Vida. Seja um José na sua casa. Prepare terreno, prepare o caminho para o Senhor. Às vezes o crente é um impedimento à graça de Deus. O crente é um impedimento à graça de Deus dentro de casa. O crente, ele impede que Deus entre na casa dele, na família dele, na esposa, nos filhos. É ele que impede. Como é que pode ser isso, pastor? Ele é uma barreira, em vez de ser um caminho, uma ponte, ele é uma barreira. Por isso, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos cantar. Tati, vamos cantar uma música. Pastor Eric está entre nós, Pastor Nilson também. Deus seja louvado pela vida de vocês. Deixa eu botar isso aqui. Pode? Hino de número 137 do cantor cristão.
nós vamos ouvir o coral. Daniel, filho da irmã Merian, recebeu um convite para trabalhar na cidade de Camusim de São Félix. E ele está se mudando por esses dias e está querendo alugar sua casa. Se os irmãos quiserem morar perto da igreja, irmã Merian, é Rua 1 ou 2? Não. Rua 1, não é isso? Rua 25. Rua 1, número 25. Sim, é. Rua 1. Muito bem. Fique de pé, por favor, irmã. Essa irmã, eu estou dizendo isso porque o irmão que tem gente que está querendo vir mais para perto da igreja, se quiser alugar a casa deles, é na Rua 1, número 25. E ela pode dizer inclusive o valor. Mas pode sentar, irmã. Ouçamos o coral.